Então, pessoal, meninos, né? Temos só mulheres aqui hoje. Sejam todas muito bem-vindas a mais um Papo de Fibra. Hoje o nosso foco vão ser as fibras de tucum, que é uma palmeira nativa do Brasil, e a gente trouxe algumas especialistas para falar sobre essa fibra, o trabalho com essa fibra, para a gente tirar algumas dúvidas em relação também ao que talvez precisa para botar, trazer essa fibra um pouco mais perto da nossa indústria têxtil e tudo isso. Então, a gente vai começar com uma apresentação da Laís Penas, que também fez um trabalho especializado nas fibras de tucum. Eu vou compartilhar aqui com vocês. E Laís, tu vai me avisando quando for Tá para bom, passar, tá certo? tá. A gente teve uns probleminhas técnicos e a Eduarda que vai ter que ir passando. Bom, gente, boa noite. As fibras do Tucum são super especiais para mim, assim, porque meu mestrado eu estudei elas e, enfim, no mestrado eu fiz uma caracterização química e física, algo bem laboratorial, assim, com as fibras do Tucum, né? É uma fibra de folha, né, que é retirada da folha da palmeira do tucum, que a palmeira se chama Astrocarium chambira, né, o nome científico dela. Pode passar. E assim, logo que eu comecei minha pesquisa, eu me deparei com a diversidade do termo tucum, né? Muitas palmeiras são chamadas de tucum, então eu encontrava diversos estudos, diversas pesquisas que falavam de tucum, e aí eu entrava para ver e eram outras palmeiras, eram outras espécies e às vezes outros gêneros. Então, todos esses que eu coloquei aqui, eu achei pesquisas que estavam falando de tucum e que eram todas essas outras espécies, né? Mas a espécie que a gente vai falar aqui hoje, que foi a que eu fiz a minha pesquisa, né? E que é a fibra do tucum, usada para essas comunidades que a gente vai falar aqui hoje, é do Astrocarium chambira. Pode passar. Então, ela é uma palmeira nativa da região amazônica, né? Ela pode ser encontrada na Colômbia, na Venezuela, no Equador, no Peru, e aqui no Brasil, no Acre e no Amazonas. Pode passar. E aí, outra curiosidade ainda nessa questão dos nomes, quando eu comecei a pesquisar pela espécie, né, Astrocarium chambira, eu percebi que em vários outros lugares elas eram chamadas de vários outros nomes, assim. Então, em alguns lugares chamavam de chambira, em outros lugares de cumaré, né, nomes populares. E aqui no Brasil de tucum. Mas algo que foi... Peraí um pouquinho. Algo que foi unânime, assim, nas minhas pesquisas, é que essa palmeira, né, e as fibras da palmeira são muito importantes para as comunidades tradicionais de todas essas localidades, né? Existe um conhecimento de extração da fibra e de manipulação da fibra e de artesanato que é muito importante economicamente mesmo para essas, não só economicamente, mas também, muitas vezes o trabalho com essas fibras é a principal fonte de renda dessas comunidades, de todos esses países onde pode ser encontrada a palmeira. E aí eu trouxe um videozinho aqui, que é da comunidade lá dos Estorrões, que a Cris depois vai falar muito mais, que mostra esse processo de extração e manipulação da fibra. Pode... Coloquei só uma parte. A linha do tucum, ela é feita da seguinte maneira. Primeiro, o mateiro coleta a palheira. Em seguida, as folhas são tiradas e amarradas em molho e são colocadas de molho na água de um dia para outro. Aí, no dia seguinte, a palha é extraída da folha, depois passa por um processo de lavagem para tirar a clorofila. Tu falou alguma coisa, Laís? Tá sem som? Ou tá dando som para todo mundo? Pra mim tá legal. Ah, tá. Achei que alguém tinha falado alguma coisa. E depois de seca, ela pode ser tingida. Para a gente realizar os tingimentos, começou com uma pesquisa e uma coleta de material feita dentro da floresta. Nós fomos atrás de árvores tingidoras. Nós estamos tirando aqui os tingimentos naturais e aqui nós estamos tirando um tingimento que é uma mistura.
Uma vez tingida ou não, ela passa pelo processo de fiação, que inicia-se penteando a palha. Você tem que primeiro pentear, depois puxa a linha, vai puxando a fibra, em seguida passa pelo processo de fiação e urdição. Aí às vezes eu sonhava, alguém me mostrava assim, sabe? Tinha alguma forrava assim no chão, alguém me mostrava assim, isso aqui é assim. Aí no outro dia, né, eu ia tentar fazer o que eu tinha visto no sonho e conseguia fazer. Um sonho, né? Um sonho que a gente tá, tipo, vendo ali a peça, né? No outro dia eu tentava fazer e fazia. Parece que cortou um pedaço, Laís. Eu deixei só esse pedaço que mostra mesmo a extração e o beneficiamento e a fiação, né? Mas esse vídeo está no YouTube, é super bonito, depois Bom. quem tiver interesse em ver. Depois acho que a Cris pode falar melhor, né, sobre essas etapas e tal. Então, aí eu recebia as fibras do Tucum, né, a Cris me mandava, e aí eu fazia os ensaios aqui laboratoriais. Eu não vou entrar muito nas questões técnicas, né, porque eu acho que não é o caso, mas eu quis trazer essa imagem aqui porque eu acho ela super bonita, é uma vista longitudinal da fibra, e assim, eu nunca tinha visto uma fibra vegetal com essa uniformidade desses pontos, que a princípio eu não sabia o que que era, e aí depois eu, né, pesquisando, tal, fiz vários testes e eu descobri que são pontos de sílica. E aí depois pesquisando mais ainda, eu vi que várias plantas absorvem mesmo sílica do solo, mas uma fibra vegetal têxtil eu nunca tinha visto dessa forma. E essa sílica pode contribuir para a resistência do tucum, que é uma fibra super resistente, e também para atingibilidade, né? Porque a sílica absorve bastante água e o tucum é uma fibra que absorve água super bem e tem uma atingibilidade super boa. Enfim, achei super especial, assim, essa característica e achei essa imagem linda, dessa super uniforme, essa distribuição, assim, desses pontos de sílica, enfim. E aí, eu costumo dizer que eu descobri em laboratório que essas pessoas que trabalham com Tucum estão cansados de saber, né? Mas eu acredito muito na união do conhecimento tradicional com ciência e tecnologia, né? Eu acho que enquanto a indústria continuar buscando soluções sustentáveis, sem olhar para essas comunidades tradicionais e sem olhar para a questão cultural e a questão social, vão continuar sendo soluções rasas, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que a ciência e tecnologia tem muito a agregar ao conhecimento tradicional, porque pode fazer com que esses materiais possam chegar além, né? Pode ampliar o acesso a esses materiais. A minha intenção inicial era fazer um fio com tucum, além do artesanal, mas por uma série de limitações, porque, assim, a escala é uma questão muito delicada na indústria têxtil, na cadeia têxtil, né? Então, para você alimentar um equipamento de fiação industrial, você precisa de toneladas de fibras, e essa realidade, às vezes, não é viável, né, para determinadas fibras, enfim. Então, mas eu acredito bastante na pequena e média escala, assim, eu acho que se houver investimento e interesse mesmo de outros atores da cadeia, assim, eu acho que é possível desenvolver equipamentos, por exemplo, que façam pequena e média escala de fiação, e aí com isso seria possível fiar, né, esse fio dessas fibras especiais, essas fibras não convencionais, né, e aí esse material poderia chegar além, ocupar novos espaços, sem deixar de ser um material oriundo de uma comunidade tradicional, que tem um processo de extração que é tão respeitoso, né, com os limites da natureza. E é isso. Muito obrigada, Laís, por compartilhar todo esse teu conhecimento. E muito importante isso que tu falou ali no final, sobre essa intersecção de conhecimentos, de compartilhamento também, que não tem como realmente seguir na sustentabilidade sem olhar para essas comunidades, até várias fibras vegetais que eu já trabalhei.
tu só chega no nível de qualidade daquela fibra fazendo dessa maneira, manual, tradicional. Aí o pessoal da indústria fica enlouquecido, Sim. e mil processos de algodonização, cotonização, para tornar a fibra algo que ela não é, porque não consegue usar ela da maneira como ela é, no seu estado longo, mais, enfim, mais puro, porque realmente são essas técnicas ancestrais que resultam naquelas fibras que a gente viu ali no vídeo. Sim. Então, Cris, conta um pouco do teu trabalho aí com o Tucum, com a comunidade, conta um pouco da tua experiência pra gente. Está no mudo. Desculpe. Bem, para quem está entrando agora, boa noite. Agradeço a presença de todos. Então, é o seguinte, em 2009, eu fui visitar pela primeira vez a comunidade Céu dos Estorrões, e, na ocasião, eu estava vendo um projeto em andamento que tinha sido contemplado pela Petrobras, e justamente na oficina de artesanato, linha do Tucum, onde estava sendo feito o resgate da fiação dessa linha, porque esse conhecimento estava sendo perdido, né? E essa comunidade, a comunidade Céu dos Estorrões, é uma comunidade que foi fundada no final dos anos 90 pelo senhor Alfredo Gregório de Mello, e também com outros protagonistas, né, nesse empenho de criação da comunidade, entre elas a Elizabeth Mendes. E desde o começo o artesanato sempre foi muito incentivado como forma de renda, né, como geração de renda para as famílias, né, de lá. E a região, aquele ambiente amazônico, ele é riquíssimo em palmeiras. Então, assim, são diversas variedades de palmeiras, além do tucum, que fornecem materiais para ser usado no artesanato e outros infindáveis usos, isso que é muito interessante, né? Mas, especificamente, eu entrei em contato com a linha do Tucum, inclusive eu dei um curso de tricô na comunidade na época que eu fui, em 2009, eu fiz isso como um trabalho assim, voluntário, né? Ensinei a fazer tricô com o Tucum, ver a técnica do tricô, e foi muito interessante, porque as senhoras lá, elas aprenderam a fazer, e um ano depois eu voltei na comunidade e já tinha produto, já tinha bolsinha feita de tricô de tucum, muito bonitinha, muito linda, aliás. E eu fiquei encantada, né? Porque a minha formação, eu sou designer, então eu vi ali uma possibilidade de pesquisa e desenvolvimento tão rica, né? Tão bacana, e eu resolvi abraçar isso. Mas quando eu cheguei na comunidade, primeiramente eu fui professora, eu fui como voluntária, eu cheguei lá em 2012, eu fui morar. Antes de morar, eu fui lá, visitei 2 vezes. Na segunda vez que eu visitei, eu recebi o convite de ir ser professora lá. Isso foi em 2010, só que eu só consegui entrar na comunidade 2 anos depois. Eu precisei de 2 anos de preparação para poder entrar na comunidade. E aí eu fiquei 5 anos e meio trabalhando na escola, mas mesmo na escola eu já tinha aula de artes, que eu já unia os conhecimentos com a oficina, né? Então, a coisa foi desenvolvendo, aí depois de 5 anos e meio à frente da escola, eu passei o bastão, né, da vida de professora, no ensino fundamental 1, e passei a fazer parte da oficina como coordenadora do projeto, que, na verdade, eu implantei um projeto que já vinha de muito tempo, eu dei continuidade, entendeu? E comecei a trabalhar
e aprender, inclusive eu aprendi a afiar, né? Isso que é mais legal, né? Eu, sendo uma carioca, eu lá aprendendo a afiar, e eu vi que é um processo muito interessante esse de fiação da linha, né? É um processo meditativo e é um trabalho que envolve um feminino muito interessante, muito bacana, e eu fui me envolvendo cada vez mais, né? Então, a minha experiência com tucum, assim, a fibra do tucum, eu tenho a impressão, às vezes, que ela tem vida própria, entendeu? Então, assim, trabalhar com a fibra, com a linha do tucum, é uma. Você nunca sabe direito o que vai acontecer, sabe? Porque ela parece ter uma. é, os resultados são surpreendentes. Então, eu acabei fazendo uma pesquisa com a fibra, também de tingimentos, né? Eu comecei a fazer um levantamento de espécies tingidoras da fibra do tucum especificamente, com cascas de árvores, materiais tingidores, e no atual momento nós estamos fazendo um levantamento, a oficina está fazendo um levantamento botânico das espécies tingidoras da fibra. Nós fazemos também um tingimento na fibra, mas no açaí, né, a gente tinge açaí com o resíduo do Santo Daime, porque eu não sei se eu mencionei, aliás, eu não mencionei aqui que a comunidade é uma comunidade daimista, né? Então, lá nós temos 2 vezes por ano, no mínimo, o feitio escola, onde acontece a produção do sacramento do Santo Daime, e o que sobra de resíduo, nós utilizamos no tingimento da fibra e também do açaí. E nós temos uma técnica de tingimento que, em degradê com esse resíduo que a gente que foi batizado, inclusive, pelo padrinho Alfredo, de pignol, que a gente tinge em degradê. E eu, pelo menos, eu não tenho conhecimento, pode ser que eu esteja enganada, que haja outras comunidades trabalhando com. Podem até usar o daime para atingir a semente, mas nessa técnica de degradê, que vai do mais claro para o mais escuro, isso daí é uma tecnologia, a princípio, que nasceu dentro da nossa comunidade, entendeu? É uma tecnologia exclusiva nossa. E agora a gente consegue isso no açaí. Na fibra, a gente tinge ela muito bem, mas a gente não consegue gradações, a gente ainda não trabalhou com gradações de tons, né? E nesse tempo todo que eu estou trabalhando com isso, eu não fiz, eu não quero fazer tingimento na fibra com tingimentos com pigmentos artificiais, entendeu? Então, eu tenho feito um levantamento com os materiais tingidores da floresta, né? E nós estamos chegando numa cartela de cor bastante interessante, e quero ampliar para até fazer intercâmbios na região, ali, na região amazônica, de outros pigmentos que possam vir atingir a fibra do tucum, né? E vocês têm Laís, mais alguma pergunta, algum encaminhamento, Flor, que você acha importante eu mencionar? Não sei, você tem alguma pergunta, Eduarda? Eu ia perguntar, Cris, quantas pessoas trabalham com a fibra de tucum hoje na comunidade? Quantas mulheres? Então, nós temos em torno, deixa eu ver, assim, de fiandeiras mesmo, em torno de umas 10,
mulheres, jovens e senhoras, entendeu? Mas isso é uma coisa assim meio... A produção da fibra, ela é um pouco flutuante, porque como às vezes as senhoras estão ocupadas com, né, plantando, porque o pessoal são agricultores familiares, entende? Eles têm uma série de atividades dentro da comunidade para poderem dar conta, né, da sobrevivência lá. Eu tenho, às vezes, um grupo trabalhando, outro está parado, entendeu? Então, é uma coisa que varia um pouco, mas é em torno de umas 10 mulheres atualmente trabalhando com a fibra, talvez até um pouco mais, chegando a 15. E os jovens têm interesse em fazer esse trabalho também? Tem. Tem. Tem sim, eles têm interesse em trabalhar com a linha, porque assim, a produção da linha, ela é uma atividade basicamente do setor feminino, né? Existe uma participação masculina na extração da matéria-prima, apesar que nós temos artesãs que elas vão desde tirar, vocês viram como é que é difícil para tirar a fibra, a palha, né? Mas tem mulheres que tiram a palha e fazem todo o processo, até a linha final, e às vezes vão além, ainda produzem o artesanato, entendeu? E quem é que... Desculpa, eu perdi aqui a linha do... Eu perguntei se os jovens têm interesse em fazer esse trabalho, em continuar. Tem sim, porque as jovens aprendizes, elas estão vendo um resultado com as mães, as senhoras da comunidade, entendeu? Porque assim, uma coisa muito interessante sobre a linha do Tucum é que ela oferece uma possibilidade de geração de renda maravilhosa para as mulheres. Então, esse é um projeto, claro que o setor masculino também é beneficiado, mas quem nada de braçada nesse projeto são as mulheres, entendeu? Com a história da linha, né? Então, assim, as moças estão vendo resultados, né? Elas percebem pelas as mães que trabalham, pelas parentes que fazem, né? As amigas e tal. Então, existe, sim... nós temos alunas de 10, 12 anos de idade aprendem em casa, com a mãe. Aí a mãe, quando vem me oferecer a linha, ela, olha, a fulana fez uma linhazinha aqui, você vai querer? Eu, claro, né? Que eu incentivo, né? Então, é claro que é um trabalho que é feito em casa, que não atrapalha a escola, não é uma coisa que elas fazem no tempo livre delas, quando elas querem. Isso eu estou falando das meninas, assim, que ainda não têm 18 anos. Elas aprendem com as mães e no tempo livre delas, quando elas podem. É uma coisa, assim, muito orgânica e bacana, né? Porque envolve um aprendizado, assim, com as mães, né? Com seus familiares. Cris, e elas vendem também a linha só, ou vendem os produtos feitos com a linha, ou a fibra, se alguém quiser comprar a fibra pura, é possível? É possível, claro que é. Só respondendo à tua primeira pergunta, sim, a oficina de artesanato, ela não para na matéria-prima, a gente produz design de artesanato, inclusive nós vamos lançar, nós fizemos agora uma produção, vamos fazer um lançamento das peças peças finalizadas, produto final, né, bolsas, colares, pulseiras, né? Então, assim, a gente vai até o artesanato pronto, né? O design de artesanato. Eu chamo de design de artesanato porque existe uma metodologia projetual até se chegar na peça final, entendeu? Então, a gente vai até a peça final e você tinha perguntado...
se é possível comprar as fibras, se alguém quiser comprar as fibras, a fibra pura, assim. Eu acho que tem uma trancada. Oi? Certo? Acho que deu uma trancada Então, na tua fala, Cris. Deu uma travada. vocês estão me Oi, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim, que é? voltou. Porque não tava vermelhinho. Enfim, é possível comprar fibra, só que assim, para elas conseguirem tirar, em média, de 100 a 150 gramas de fibra, entendeu? Que seria mais ou menos uma palha, aquela palha que você viu aquele senhor tirando, o seu nego tirando, elas levam um meio-dia para fazer aquilo. Então, quer dizer, manualmente, a extração da palha, ela é trabalhosa e demorada. Então, o que acontece? A fibra, bem, a linha, ela tem um preço diferenciado, porque é praticamente uma joalheria, elas levam dias fazendo a linha. Então, para fazer, e assim, você tira, vamos supor que você tem assim 300 gramas de fibra. Quando você termina a linha, você vai pesar a linha está pesando a metade, é 150 gramas, entende? Da linha pronta. Então, há uma perda de fibra no processo de pentear a, a fibra, né? Então, o que acontece? Tanto a fibra quanto a linha, elas podem ser vendidas em pequenas quantidades e com preço diferenciado, porque... O preço que deve ser, né? Hã? O preço que deve ser por esse trabalho. Exatamente, o preço, você tocou no ponto, o preço que deve ser. Inclusive, assim, o trabalho que eu faço com as senhoras lá e com as jovens, a gente, a gente entra num acordo sobre o preço que vai ser, né? O preço da atual tabela, por exemplo, foi um preço que a gente conversou para chegar naquele valor, entendeu? Tem que ter essa conversa, porque elas estão lá no meio da floresta e elas não têm assim uma noção muito clara de mercado, de valores e essas coisas. Então, a gente chega num acordo. Eu não ponho, entendeu? Nenhum tipo de... Não existe uma imposição na questão... Eu não dou o preço para elas, vocês estão entendendo? É elas que... Nós conversando, nós chegamos num valor que elas se sentem valor, e elas estão muito satisfeitas, né? Então, Cris, eu vou ler umas perguntas aqui no chat. Deixa eu fazer uma rapidinho antes. E hoje em dia elas já vendem esses artesanatos? Sim, a gente vende. A gente está, nesse momento, preparando um lançamento. Então, vai rolar um lançamento nas próximas semanas. Eu estou querendo, se Deus quiser, fazer antes do Dia das Mães. Então, vai ter um lançamento dessas peças. Nós produzimos... porque foi o seguinte, deixa eu só explicar para vocês. Em 2021, nós fomos contemplados pelo Fundo de Promoção Social, que é uma secretaria do governo do Amazonas, tá? É um branch do governo amazonense. Nós fomos contemplados num edital. E dentro do nosso plano de trabalho, nós tínhamos metas a atingir. E as metas eram uma produção de 500 peças de artesanato. E a gente, agora, em janeiro de 2023, porque assim, teve também os atrasos, né? Teve o problema da pandemia e tal, mas a gente conseguiu bater a meta. Nós produzimos 500 peças de artesanato, entendeu? Então, a gente já vendeu uma parte através do Empório Raiz em Ribeirão Preto, que está ligado com o Instituto Nova Era, né? O ISA
Viçosa também ajudou com vendas, né? E agora nós estamos montando a nossa estrutura de vendas online, né? Estamos fazendo aí parcerias para que essas peças sejam vendidas online. Nós estamos com uma boa produção para apresentar. E também, lá nos Estorrões, nós temos um evento que acontece 2 vezes por ano. Acontece no começo do ano e no meio, que é justamente o Feitio Escola. Então, isso mudou um pouco, mudou bastante com a pandemia, mas graças a Deus a gente está retomando. Quando tem esse evento, vão grupos de pessoas, às vezes do mundo inteiro, para. Ó, a Arlete acabou de aparecer aqui e diz que a internet caiu, ela vai tentar entrar agora. Pois é, então, que bom. assim, então tem pessoas que as pessoas vão para lá e vão visitar a oficina e adquirem, compram peças, e, enfim, isso gera uma renda muito boa. E agora a gente vai fortalecer, entendeu? Porque a gente ainda está. Tudo na floresta é slow. Então, realmente, o que a gente tem é um processo de slow design. Então, tudo acontece, vai abrindo. É uma coisa muito nova, entendeu? É muito novo isso, né? Apesar de ser um artesanato, né, com materiais florestais que são bastante conhecidos, tucum, tucum nem tanto, mas açaí, inajá, entendeu? A gente está abrindo caminhos, né? Eu respondi? Acho que sim. Deixa eu ler umas perguntas que estão ali no chat. A pergunta da Sueli: como que é a textura? É possível fazer tecidos e, em consequência, roupas? Olha só, é interessante essa pergunta, porque nós estamos num processo, cheguei agora num momento desse processo que vem acontecendo há praticamente 11 anos e que se intensificou a partir de 2018, quando o projeto de biodesign foi oficialmente instalado na comunidade, na oficina. Nós viemos caminhando com estudo de técnicas artesanais, com produções pequenas, aulas, capacitações e tal, e chegamos num ponto que a gente já sabe mais ou menos como é que os andamentos dessa parte de biojoias, né? Então, eu como a coordenadora do projeto e designer e pesquisadora, eu cheguei no momento que eu quero abrir isso para um leque mais amplo. Então, eu quero manter esse caminho da oficina de artesanato, mas eu também gostaria de ver a possibilidade de nós conseguirmos fazer tecido. Eu estou nessa pesquisa, já fiz um levantamento dentro da comunidade, no perímetro alcançável, né? Porque o Céu dos Estorrões tem mais de 2.000 hectares, né? Acho que quase 2.500 hectares, ou até um pouquinho mais. Mas, assim, eu fiz um levantamento que é possível chegar até a oficina, né? Do material ser retirado na mata e chegar até na oficina. E a gente fez um levantamento de aproximadamente, são mais de 1.800 indivíduos de tucum que a gente que estão prontos para serem utilizados de forma sustentável, entendeu? Para tirar a fibra, né? Para se extrair a fibra. Então, assim, eu gostaria muito, aliás, uma coisa interessante é que eles só conseguiram pesquisar isso que eles andaram para burro, viram muito tucum, entendeu? Numa área de 5% só. Mas nesses 5% tem quase 2.000 pés de tucum para a gente trabalhar, entendeu?
não Cris, produz. então é uma textura que dá para fazer tecido, roupa, é uma fibra macia? Acho que isso é a dúvida do pessoal, como é que é a textura dela? Então, a fibra, como eu disse, a fibra ela tem vida própria. Então, o que acontece? Quando você faz a linha, quando ela está pronta, ela, num primeiro momento, ela é meio áspera. Então, a gente fez tricô com ela, entendeu? Tricô é uma coisa, né, que tem um molho legal e tal. Fica duro, fica um negocinho duro. Depois que você faz a peça e você lava, ela dá uma, entendeu? Eu tenho para mim, eu não sei, tá? Isso é uma hipótese, tá? Que se a gente conseguir pegar a fibra e levar ela para uma fiação industrial para fiar, entendeu? Eu acho que a gente pode chegar em resultados muito interessantes. Então, Como a fibra antes da fiação, ela é mais áspera, assim. Então, a fibra, antes da fiação, ela é. Depende, na hora que você lava ela, você tira, ela é seca. Áspera não é a palavra certa, ela é seca, ela é uma fibra seca. Depois que você penteia, ela fica um negócio assim. Se vocês olharem no vídeo, ela fica. Eu vou usar uma palavra em inglês, ela fica fluffy, entendeu? Ela é bem, sabe, fofinha, sabe? Aí depois começa o processo de puxar e ela vem bonita e tal. Mas ela, quando ela vai ser fina, ela fica meio dura, entendeu? Ela fica dura. Só um minutinho aqui que aí quando lavar funciona. Só um segundinho que eu vou Mas eu falar acho aqui que para essa questão do fio essa questão do fio é bem importante mesmo, que eu acho que a fiação manual, né, em fuso manual, acaba fazendo um fio mais rígido, né, mais grosso, de repente. Então, eu acho que se fosse num equipamento de fiação mesmo, daria para fazer um fio mais fino e com isso, porque a fibra mesmo, ela tem um toque muito melhor do que outras fibras rústicas, assim, por exemplo. Ela tem um toque muito melhor do que o sisal. Eu ia perguntar isso, se era parecida com um sisal, por exemplo. Não, ela tem um toque muito melhor. Então, eu acho que essa questão Seria do... mais ou menos igual a juta, então? Não, ela tem um toque melhor que a juta. Melhor que a juta. Melhor que a Então, de juta. repente, der um banho, alguma coisa com um produto adequado, ou mesmo da região amazônica, tanta diversidade, eu acho que daria para fazer uma fibra um pouco mais macia, não? No caso. Porque eu digo assim, no toque da pele, eu acho que igual chegar ao ponto do algodão de forma totalmente sustentável, eu acho que é possível, não? Pela diversidade que tem na Amazônia mesmo, não? É possível, entendeu? Mas como você está dizendo, é possível. Agora tem que fazer, né? Eu quero chegar aí, sabe? Eu estou andando para chegar do ponto de nós termos um. Mas eu acho que enquanto ela for manual, o Sueli, a gente pode cada vez mais ir aperfeiçoando o trabalho artesanal manual, inclusive fazendo essa sugestão sua de algum amaciante natural. Eu acho que isso cabe dentro da pesquisa. Mas eu acho que se a gente conseguir levar isso para uma fiação industrial, a gente pode ter um resultado assim melhor para a questão do vestuário, porque a linha manual é manual, ela é bem artesanal, então, às vezes, você tem uma linha que ora ela fina, ora ela engrossa, às vezes, quanto melhor a mestre fiandeira, mais regular ela vai ficando, mas ela sempre vai ser uma linha artesanal, isso é beleza, entendeu? Então, ela pode até ser usada na linha artesanal para fazer algum vestuário, mas
a gente tem que testar, Sueli. A gente tem que ver se a gente, né, fazer uma pesquisa de possíveis amaciantes para ir melhorando também essa. Ela é muito felpuda, né? Ela é fiapenta. Esse que é o lance também. E uma vez eu tive uma experiência com a linha que eu amarrei ela no dedo, eu peguei uma fibrazinha, eu vou arrebentar. Aí eu puxei assim, menina, cortou meu dedo. Então, ela é uma fibra muito, muito forte, entendeu? Um fiapinho, uma fibrazinha já cortou o dedo, entendeu? Então, Cris, tem umas outras perguntas aqui. Que futuro que tu imagina para as peças e da comercialização dos fios do Tucum, e também se essas mulheres já estão, se essa produção do artesanato já gera renda para essas mulheres? Já. para o futuro, bem, eu sou suspeita para falar, eu vejo um futuro brilhante, entendeu? Eu acho que existe uma linha de pesquisa e de avanço, sabe, claro, sempre levando em consideração a sustentabilidade, a qualidade de vida e o bem-estar dos artesãos, e principalmente o cuidado com o meio ambiente. A gente tem que trabalhar nesse modelo, entendeu? A gente tem que buscar trabalhar nesse modelo. Eu acho que a gente consegue resultados muito legais, sim. Eu vejo muitas possibilidades da gente se desenvolver, inclusive no A vestuário. Alessandra até comentou ali, de repente, calçados, que Foi. como é uma fibra um pouco mais rústica, assim, talvez seria super adequada para calçados, nesse primeiro momento, enquanto a gente ainda não tem maquinário. Eu acho assim, cada um visualiza de um jeito, né? Eu já visualizo ela para calçado, um tecido plano que você usa, né, para fazer um calçado, né? Ou então você pode, de repente, usar para fazer um tipo de calçado que seja a partir do tricô, entendeu? Então, é possível, sim, é possível usar. Eu acho que né? Porque a gente ainda não fez, é tão novo tudo isso, que ainda não. A gente está ali para a gente fazer, mas como eu disse, né? Tem que ser um passo de cada vez. Mas eu acho que é possível. E posso fazer mais uma pergunta, gente? Pode? Eu gostaria de saber, por exemplo, com essas mudanças climáticas que estão ocorrendo, seria possível a gente produzir tucum em outras regiões do Brasil? Por exemplo, Cerrado, na Caatinga, ou igual eu sou do Sul, né? Sou do Paraná. Seria possível a gente produzir o tucum aqui ou não? Não sei, Sueli, não sei responder. Isso daí é uma pergunta boa para um biólogo, entendeu? Uma pessoa mais. Eu mesma não. Pode ser que sim, se adaptar, né? Se ela se adaptar a um outro, um outro bioma, um outro Aqui ambiente. seria vestígio da Mata Atlântica, né? Vestígio porque eu digo que só tem um corredor minúsculo, você entendeu? Nos últimos 50 anos foi um dos estados que mais desmatou no Brasil. Pois é, eu acho que é possível. É justamente por causa dessas mudanças que têm ocorrido, né? Eu acho que é possível. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para a Cris? Senão a gente pode chamar a Arlete para falar um pouco? Tá aí, Arlete? Não sei se ela está nos ouvindo, de repente tu comentou que a internet está ruim, né? Consegue mandar uma mensagem para ela, Cris? Ver se ela consegue nos ouvir, por favor. Eu gostaria de trocar e-mail com vocês, porque eu faço mestrado aqui, né? Inclusive, tem uma professora de moda, ela é pesquisadora, e eu acho que ela adoraria te conhecer, Cris. E Laís também. Enfim, todas vocês, na verdade. Eu acho que ela adoraria conhecê-las. E eu vou apresentar o Instagram, o site de vocês para ela, para essa professora. Eu vou passar para ela. Sei.
Tá E ótimo. tem um Bota Instituto o e-mail de Federal vocês também. ali no chat, Cris e Laís. Bota o Sim, e-mail de vocês vou ali. mandar. Eu não Vou mandar entendi. o e-mail aqui no chat. O Tá. e-mail aqui no chat, que aí quem quiser, Ó, né, entre em contato. Carlete, eu já mando, só um minutinho. Ô, Arlete, você consegue liberar teu microfone para a gente te ouvir? Se você não conseguir botar a imagem, tranquilo, mas se a gente puder te ouvir, aí tudo certo. Eu acho que ela não está conseguindo aparecer com a imagem. A internet deve estar fraca lá, porque caiu. Onde que ela tá agora? Onde que ela tá, Cris? Mapear. Mapear. Tá no mapear. Pois Ela é. tá ouvindo a gente, será? Porque, de repente, ela poderia só falar um pouco, mesmo que não fosse com imagem. Ô, Arlete, você consegue liberar o microfone para a gente te ouvir? Se você não conseguir botar a imagem, tranquilo, mas se a gente puder te ouvir, aí tudo certo. Eu mandei, vamos ver se ela está tendo aí uma dificuldade com a... Ó, abriu o microfone. Apareceu? Alô? Oi, Oi, Arlete. Arlete. Oi, vocês estão me vendo? A gente está te ouvindo. Tá ouvindo agora? Boa noite, desculpa, é que a internet está oscilando aqui. Hora dessa é muita gente usando, e é uma comunidade pequena, então é, cai, volta. Mas eu estou ouvindo vocês, estava ouvindo aí a explicação que a Cristiane estava falando das possibilidades de amaciar a linha, né? Fala pra gente um pouco do teu trabalho, Arlete, com as fibras de tucum. Então, eu conheci a fibra do tucum, tinha muito tempo que eu conheci essa fibra, ela vindo de Maués, uma outra cidade aqui do Amazonas, dos índios de Maués. Conheci essa linha e me apaixonei pela linha. Anos depois, eu fui chamada a fazer uma pesquisa sobre esta linha lá na comunidade que é onde a Cristiane está trabalhando, dando continuidade, né? Então, a gente fez o resgate na época dessa linha, a gente fez um projeto, fizemos o resgate, e estamos trabalhando nessa linha, né? Sobre o que a Cristiane estava falando, que a gente sente essa dificuldade da linha, que é isso, eu acho que é tipo uma aspereza, ela é áspera, né, um pouco. E dentro da minha experiência, assim, o que eu percebi, Cris, que assim, o lance é na hora de lavar. Quando no processo de lavar, quanto mais você lavar a matéria-prima, né, antes de você fiar, só quando você tira da linha, quando você tira e você lava ela. Então, quanto mais lavar, mais ela vai ficar macia. Foi o que a gente conseguiu no máximo. Tentamos com amaciantes, não foi um amaciante natural, não foi o do cupuaçu, mas procuramos um bom amaciante. De tudo quanto era jeito, a gente tentou, né? E ultimamente, eu tenho usado para amaciar mais ela no colar, para ela ficar mais legal, eu passo nela um pouco quando eu vou, a cera da abelha, né? Então, eu passo um pouco da cera de abelha, aí ela fica mais macia. E é isso que eu posso falar dessa linha. Acho que a Cristiane, desculpa que eu já entrei no meio da conversa, mas para mim foi muito importante. E vocês já tentaram alguma coisa com
alguma coisa alcalina, tipo água de lixívia, que é a água fervida com água quente com cinzas, alguma coisa assim, que nem usam com outras fibras? Não. O mais que a gente chegou de ela chegar numa macieza foi que a história de lavar, porque lá na época na comunidade só tinha 2 fiadeiras, né? Aí quando a gente foi fazer esse resgate, então elas não lavavam bem, então a gente percebeu quanto mais lavava ela, quanto mais ela ficava mais limpa, mais batida, tinha que bater na tábua para ela ir largando mais, aí ela ficava um pouco mais macia, né? Mas é uma linha forte, como a Cristiane estava falando, no céu lá dos Estorrões tem muito, a gente pesquisou, tem muito, toda a área, né? Ela é muito interessante, porque essa palmeira, ela não dá em toda a área da Amazônia, né? Por exemplo, eu moro no Amazonas, a Cris está trabalhando numa comunidade no Amazonas, no Rio Juruá. Para cá, nós não temos tucum. Essa área onde eu moro, aqui no Purus, não tem tucum. Tem tucumã. Aonde a Cris mora, não tem tucumã, tem tucum. Então, é uma coisa, assim, muito interessante, né? Que não é em todo... São duas palmeiras diferentes. Em algumas... Para cá, toda Purus, eu já pesquisei fronteira até Manaus, de Manaus até fronteira com o Peru, aqui no Rio Purus, nenhuma dessas áreas tem o tucum, né? Aí, onde eu detectei, é justo lá nos Estorrões, no Juruá, e em Maués, uma cidade que é a cidade do Guaraná, no Amazonas. Então, tem uns índios que trabalham com essa linha muito bem, eles fazem, foi a mais perfeita que eu encontrei, foi com eles, né? Os índios Maués. Mas é isso, então estamos em estudo com essa linha, eu adoro trabalhar com ela, a dificuldade essa é os acabamentos, né, por exemplo, é o acabamento que se você queima, ela fica como uma linha do algodão, com a ponta preta, não é isso, Cris? E aí o que eu consigo é fazer uma colagem, né, às vezes para esconder uma pontinha, para não ficar essa ponta que ela também desfia, como a do algodão, então eu faço uma colagem, depois corto, então a gente vai inventando uns truques, né? Mas é uma linha ótima de trabalhar, não só pela sua qualidade material, mas ela tem um estudo mais profundo, espiritual, cultural, que faz parte dos índios, que vem lá da cultura indígena, né? Eles têm toda uma parte espiritual. Eu vivi 8 anos trabalhando com essa linha diretamente, e sinto, sei que é verdade, ela tem muito do espiritual, né? Não só vem de mim, mas vem do fundador do Santo Daime, que é o mestre Irineu, dentro de uma canção dele, ele fala dessa linha, da linha da lealdade, que é a linha do tucum, né? Que é a linha da força, a linha da lealdade. Então, ela tem esse lado que quando a gente começa a trabalhar com ela, a gente sente essa força. Esse é o que mais me encanta, né? Então, e aí a gente vê pela própria natureza que não é em todo canto, não é em todo o Amazonas, nem em toda a Amazônia, e elas são famílias, você encontra famílias, não é como qualquer outra palmeira que você encontra no meio da floresta, elas estão sempre em grupo, né? Então, aonde tem tucum é tucum, não tem muita outra árvore no meio. Esse E é além dessa questão física da fibra, qual que é uma das maiores dificuldades de vocês, assim, com esse trabalho? É a estrutura, né? É a estrutura, porque a gente está lá no meio da floresta, então tem que ter toda uma estrutura para as pessoas que trabalham são mais anciãs, agora depois foi que agora está chegando a juventude, então acho que é isso, né, Cris? É uma estrutura que dá para a gente e começar a divulgar, para ter esse apoio, né? Da gente saber assim, porque que adianta a gente ficar trabalhando na linha
é só tirar a linha se se você não tem uma meta onde você vai, não tem um retorno, né? Então, No caso, eu estou trabalhando com ela com artesanato, ela é super bem-vinda, ela é muito bem aceita. Eu sempre trabalhei com artesanato, procurando uma linha, já procurei várias fibras, trabalhava com a fibra do carrapicho, com a fibra da bananeira, e até chegar na tucum. Então, graças a Deus que cheguei na do tucum. Quero cada vez aprimorar mais ela, né, que ela saia cada vez, como a Cris falou, mais perfeita, porque tudo é muito manual, é muito, muito manual. Então, para os artesãos trabalhar mesmo, eles têm que ter mais estrutura, tem que ter mais uns aparelhos, podão, que é muito perigoso, é uma palmeira cheia de espinho, e a gente está lá, eu digo, a gente aqui, estamos lá no meio, eu também estou aqui lá no meio da floresta, muito distante, então tem que ter um apoio físico, né? Para poder a gente trabalhar mais tranquilo, entendeu? Por no exemplo, caso, Maria, eu quando a gente gostaria de saber o seguinte: como vende os saberes da ancestralidade dos povos originários, no caso, dos povos indígenas, quais os produtos e como que eles, na verdade, eles utilizam essa fibra? Porque eu acho assim, muitos saberes deles, por mais que a gente pesquise, eles têm alguns segredinhos, assim, sabe, que eu percebi por causa de um evento que teve aqui na minha cidade com os guaranis, e, inclusive, eles fizeram o tingimento do genipapo com carvão, mas eles não deixaram eu ver eles fazendo. Eu certo. sei que mistura, mas eu queria ter visto, você entendeu? No caso, você convive, mas você é descendente também dos povos originários ou não? Desculpa. Eu sou descendente, eu sou da tribo de Apurinã, eu sou detenida, é outra tribo, né? Mas, assim, eles utilizam vários, inclusive a gente fez intercâmbio com os índios, que é os catuquinos, que é perto dos Estorrões, eles estão bem perto da comunidade. A gente fez muito intercâmbio com eles. Na verdade, eles aprenderam muito com a gente, porque eles eram muito, muito rústicos, né? Muito rústico, então a gente deu uma melhorada nessa história do mais lavado, do ficar bem branquinho, a gente deu uma melhorada no pigmento, né, com eles, assim, em termos de fixar mais as cores, e eles utilizam assim, porque eles usavam rústico, porque eles utilizam para linha, para pescar, utilizam para fazer rede, né, uma rede bem rústica, como uma malha, né, eles não usam uso para fazer alguns acessórios, né, uso elas como proteção, ela naturalmente, então eles usam, às vezes, com uma tornozeleira, na preparação de um novo pajé, por exemplo, eles colocam em volta várias linhas no tornozelo, então a gente aprendeu também com eles também esse lado espiritual, que é uma linha de proteção, né? E a gente aprendeu, eu, por exemplo, aprendi com eles. É muito lindo esse trabalho todo. Nossa, maravilhoso, eu estou adorando tudo isso, gente. Pelo amor de Deus, eu quero conhecer vocês. Pois é, Muita gente. Para Arlete, para Cris, para Laís. Podem perguntar. E, no caso, ele tem fruto também ou não? É somente uma palmeira? é uma palmeira que dá um coquinho, fruto. um açaí, alguma coisa? Ele dá um pouco. Desculpe, Arlete. Ele Pode dá falar. um fruto que dá polpa, a gente pode fazer um suco, pode fazer uma manteiguinha, né, para comer com um beijuzinho, uma tapioca. Quando ele é muito novo, antes dele, quando é novinho, porque a castanha dele vai ficar dura, então quando ele é novinho, eles utilizam essa castanha, eles comem muito essa castanha, antes dele madurar. Ela ainda está molinha, é como o mesmo gosto de uma castanha de um coco da praia, de uma palmeira da praia. Não é isso, Cris?
Nossa, que interessante, gente. Muito interessante. Esse coco, ele também, quando ele seca, tá duro, a gente usa no artesanato muito. A gente faz maracá. Isso, Dá para com a fazer, semente. entendeu? Ele é um coco bonito. Eu tô até com maracá aqui do meu lado. Ó, isso aqui é um coco de tucum. Que Isso. coisa linda! Eu quero. Que coisa linda. Não, Cris, vem para cá, pelo amor de Deus. Opa! Inclusive, Vocês não querem fazer uma palestra? Final de ano vai ter a segunda semana da agroecologia. Vocês não querem fazer uma palestra, não? Olha, fala, o Arlete, estamos aí. Na verdade, tanto eu quanto a Cris, a gente está começando a anunciar, procurando anunciar essa linha, né? Não é isso, Cris? Divulgar, mostrar que existe pessoas. Uai, Maria Arlete, eu quero seu contato, por favor. Tá aí, acho que eu mandei pro grupo aí para a Cris, né? Acho que não tá, não. Só tá o da Cris e da Laís. É Oficininha do Tucum. Isso? Então, esse aí é o e-mail, é um dos nossos e-mails. Eu botei 2. Eu botei o meu pessoal, que é o Key Design, botei o Oficina ali do Tucum. Arlete, você não tem o seu aqui. Como é que faz para te contactar, eles te contactarem? Pode ser o meu e-mail ou então o meu zap, né? Qual é teu e-mail que eu mando aqui? Orquídeas da Amazônia. Tudo junto? Tudo junto. Eu acho melhor você escrever. Vai aqui nesse chat com todos, que é uma coisinha aqui. É melhor você anotar, eu tenho medo de escrever errado. Eu sou ruim de ver onde é que esse chat. É no canto de baixo, é o canto direito. Você tem assim você vai passando o mouse, tem detalhes da questão, mostrar todos, é do lado, chat com todos. Gente, eu tô adorando participar desse Fiber Chat. Eu não posso depois você mandar para as pessoas. Então agora já alguém copiar o meu zap? Eu posso passar teu zap, Arlete? Você me permite? Pode. Aí que eu vou passar o WhatsApp dela e passar até o meu. O meu tá aí também, sabe? Pois é, vocês trabalham com linhas, Eu sou designer de moda e eu estou fazendo mestrado em agroecologia. E eu conheci um pessoal, só que mora na ponta do Manaus, a divisa com os três países, sabe? É lá na ponta do Rio Negro, mas é 7 dias de barco. Não animo e não. Por Deus, é muito longe, ué. Se ela fosse para os estorrões. Aí é perto, porque os estorrões. E agora já tá bom, já melhorou, né, Cris? Deu uma melhorada. Porque eu conheci os estorrões em 2003. Já deu uma 20 anos, né? Já deu bem adiantado, já tem internet lá. Quando eu fui fazer esse resgate, ainda era bem rústico. Quantos dias de barco? É o seguinte, você está no sul. Desculpa, pode falar, Arlete. Não, fale. Pode falar. Sim, eu estou aqui no Rio de Janeiro, né? Então, eu pego o avião daqui e vou parar em Cruzeiro do Sul. É uma viagem de 6 horas, tem algumas escalas, às vezes para em São Paulo, para em Brasília, passa pelo Rio Branco e finaliza em Cruzeiro do Sul. São 6 horas de avião. Você chega lá, chega de madrugada. Então, normalmente, as pessoas elas planejam, assim, delas chegarem em Cruzeiro do Sul, elas passam 1 ou 2 dias lá. Aí você tem algumas possibilidades de chegar na sede do município, que é o município de Pixuna, né? Você pode ir de avião, tem avião,
que é que eu mesma não ando, que eu morro de medo, entendeu? Então, tem avião, tem batelão, que são uns navios bem grandes, né? E que demora, dependendo da época do ano, pode demorar de 12 horas a 3 dias, dependendo do volume de água que tem no rio, né? E depois. Ai, não tem coragem, não, de barco, não. Pois é, mas aí tem também, saindo de cruzeiro, tem uma lancha, que são 6 horas de viagem no Rio. Aí você chega na sede do município, você não chegou na comunidade. Aí, para chegar na comunidade, você, em Pixuna, tem 3 maneiras de chegar lá. Você pode ir de canoa, que eu não recomendo para ninguém, é uma viagem de 10 a 12 horas descendo o rio. Tem barco, que já é mais tranquilo, que dá para ir em 10 horas. E nós recentemente adquirimos uma voadeira do artesanato, né? Com esse projeto que a gente foi contemplado, nós adquirimos uma voadeira que a gente faz de 3 horas e meia a 4, entendeu? Agora, para sair da comunidade, você vai contra o rio, né? Contra a correnteza, demora umas 30 horas para subir de barco. A voadeira demora umas 4. Meninas, desculpa interromper, só para a gente encerrar. A Ofélia, eu acho que tem uma pergunta, se puder fazer rapidamente, que a gente já passou um pouco do nosso... Já vai encerrar, gente? Não, pelo amor de Deus, tá maravilhoso. Não, ainda não. Elas colocaram ali o contato da Arlete no chat, para quem tiver interesse. Já botei, Arlete, o teu contato aqui, estou botando o meu. Gratidão. Ofélia, tu quer perguntar uma coisa? Quero sim, boa noite. Boa noite. Eu queria saber um pouquinho mais, não sei se foi isso bem que eu entendi, sobre o tingimento com o daime, né? Esse lado mais espiritual que a Cristina falou sobre o pignol. Não sei se eu entendi, foi isso, que faz um degradê com esse tingimento. Eu queria saber só um pouquinho mais. Olha, eu estou vendo a minha câmera preta. A gente está te vendo. Vocês estão me vendo? Ofélia, desculpe, você pode repetir novamente, que eu fiquei aqui meio perdida? Posso. Teve um tempo que você falou sobre o pignol, né? Sobre o tingimento mais, sei lá, espiritual, que é com daime, né? Resíduo. A gente trabalha com resíduo, tá? Aquilo o que sobra depois do tingimento, depois do preparo do sacramento, entendeu? Aí sobra uma porra, né? Um material que normalmente o pessoal descarta assim, nos aceros, né, da comunidade, no mato, né? A gente, de descartar, a gente pega, faz um novo cozimento, fica como se fosse uma água, né? E a gente coa, e aquela água a gente usa para tingir e fazer esse trabalho, essa gradação. Demora horas, às vezes demora dias para fazer. É bem trabalhoso mesmo, demora dias. Mas então vocês vão dando vários banhos, então, no caso, nessa borra? Não, a gente não dá banho, não. A gente bota o material para tingir, no caso, o açaí, porque esse degradê de tonalidades é o tipo de cozimento, a gente vai tirando. Então, você bota 4 pacotinhos com açaí dentro. A gente faz uns pacotinhos de tule, né? Aí, com açaí natural. Aí você bota 4, aí você conta no tempo, tira o primeiro pacote, ele está num tom claro, aí deixa o resto cozinhar mais um tempo, aí tira o segundo, e assim por diante, até você tirar o último, que aí já o pigmento já vai estar bem concentrado, bem escuro, e aí eu estou com peça aqui. E qual o tom que você consegue através da borra do Santo Daime? Olha, eu não sei se vocês conseguem visualizar.
Aqui. Nossa, que coisa mais linda! Ó, a gente tem aqui um tom mais claro, aí vai Uhum. descendo até chegar aqui na ponta, ele está bem mais escuro. Então, a tonalidade é essa aqui. Vocês conseguem? Eu acho que não dá muita visualização, não, né? Dani. Amei. Gente, que lindo! Parabéns. Obrigada, Flor. Fibershed também, Fibershed também, vocês estão de parabéns, gente. Oh, as palestras de vocês são Obrigada, viu? maravilhosas, de verdade, eu estou adorando. Obrigada. A gente vai fazer papo de fibra, então, todo mês, né? Cada mês a gente vai falar de uma fibra. A Eduarda travou aqui. Ô, Laís, vocês são de onde, afinal de contas? Voltou. Fibershed, não sei. Eu sou Vocês são de de São onde, Paulo, Adri? a Eduarda tá lá em Floripa. Ah, ela é de Floripa. Porque ela tem um sotaque, né? Daí você já não tem. Eu falei, uai, de onde que é o Eu povo, sou né? do Rio Grande do Sul, mas moro em Florianópolis. É porque, assim, eu encontrei por acaso vocês no Instagram, entendeu? E eu acho que o trabalho de vocês está maravilhoso, gente. Vocês têm que expandir, divulgar, sabe? Legal, E obrigada. vou fazer a coordenadora ligar para vocês. Acompanhem lá no combinar. Instagram, a gente está com vários projetos para esse ano, vários relacionados a esse fortalecimento da cadeia produtiva, também essas questões que a Cris e a Maria falaram de conseguir expandir esse trabalho com as fibras vegetais. Então, acompanhe ali pelo Instagram, é uma ONG muito nova, mas a gente está bem encaminhado com vários projetos já. Então, continuem acompanhando. E é isso, gente. Acho que a gente pode encerrar. Muito obrigada. Mas já não, Obrigada. gente. Laís, Cris e Maria. Obrigada a todo mundo pela participação. E podem entrar em contato pelos contatos que a gente colocou ali no chat, com as participantes, também com a Fibershed Brasil. E até o próximo Papo de Fibra. Obrigada a vocês, gente. Desculpa a falação, mas, nossa, é por causa da minha pesquisa, que eu tenho que qualificar esse ano. Então, eu tô louquinha, né, bem? Tô doidinha atrás de informação. Muito obrigada, Obrigada. gente. Pela participação, Tchau, pessoal. Boa noite. Sucesso com vocês. Tchau. Vocês são maravilhosos. Tudo de Cris, bom. Dona Arlete, sucesso. Meninos, sucesso para todos. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Vou parar a gravação aqui. Gente, vocês são maravilhosos. Muito sucesso.